Bife é saboroso, mas você já experimentou carne de búfalo do terceiro maior exportador de carne de búfalo? Carnudo, doce e mastigável, com 41% menos colesterol em comparação com a carne bovina, o búfalo defumado é um dos petiscos mais populares e caros na China rural. Hoje exploraremos a produção de carne bovina e de búfalo na China rural para ver o que a diferencia. Os búfalos chineses são do tipo pantanoso e estão distribuídos principalmente no interior de 18 províncias do sul da China. Os agricultores criam búfalos em pequenos rebanhos, muitas vezes familiares, e dizem que a melhor direção para o celeiro é sul ou sudeste. Ao nascer, os bezerros búfalos pesam normalmente cerca de 66 libras. Nos primeiros meses, sua nutrição primária vem do leite materno, assim como os bezerros criados nos Elzinhaumewa. Quando atingem cerca de 7 meses de idade, os bezerros fazem a transição para uma dieta de volumosos, incluindo capim e feno. Frequentemente, eles podem vagar por vastas pastagens, onde consomem de 40 a 50 libras de grama diariamente. Aos 18 meses, um bezerro bem criado pode pesar de 880 a 1.100 libras, com um ganho de peso diário de cerca de 1,7 libras. Os agricultores também se concentram na higiene, no banho ou na lavagem dos seus búfalos diariamente no verão e uma vez por semana no inverno, para garantir que permaneçam limpos e livres de doenças de pele. Bezerros machos de 1 ano de idade são castrados para se prepararem para o processo de engorda quando completam 2 anos. Os búfalos nesta idade já possuem dentes fortes, por isso sua capacidade de mastigar os alimentos é melhor, o que ajuda a aumentar o peso corporal em 15 a 20%. Semelhante ao gado, os búfalos também são vacinados contra doenças comuns como antraz e tuberculose. O período de engorda é geralmente de 3 meses. No primeiro e segundo meses, os agricultores limpam o celeiro, desparasitam e alimentam os búfalos. Ao contrário dos confinamentos confinados frequentemente vistos no Zhewa, os búfalos na China rural continuam a pastar em pastagens durante a engorda, suplementados com alimentos concentrados como palha de arroz, milho e silagem. No terceiro mês, os agricultores adicionam alimentos ricos em amido à dieta dos búfalos e deixam-nos comer juntos para limitar o consumo de energia e aumentar o acúmulo de gordura. Durante este período, os búfalos ganham entre 1,1 e 2,2 libras diariamente. Em regiões como Guilin, onde existem cerca de 160 acres de terras agrícolas desenvolvidas, os agricultores aproveitam a estação chuvosa, de maio a outubro, para pastar. Eles também alternam seus animais para pastagens diferentes, garantindo que a pastagem não seja usada em demasia. Este método reduz os custos de alimentação e maximiza o crescimento, permitindo que os búfalos atinjam um peso-alvo de 1.540 a 1.760 libras em apenas 3 meses. Os búfalos são frequentemente vendidos em mercados locais de gado, onde os agricultores trazem os seus animais para serem leiloados ou vendidos diretamente aos compradores. Esses mercados geralmente são realizados semanalmente ou quinzenalmente. Os matadouros na China rural normalmente processam de 2 a 3 búfalos por dia. Um único búfalo produz uma grande quantidade de carne. Portanto, uma instalação de pequena escala requer mais de 20 pessoas para realizar diversas tarefas. Estas mulheres estão cortando grandes pedaços de carne em pedaços menores e removendo tendões duros. Isso ocorre antes e depois da remoção dos tendões. Essa carne vermelha será marinada com temperos e espetada em varetas de metal. Em seguida, essas hastes de carne são penduradas em um escorredor sobre uma fonte de calor baixo, como uma churrasqueira a carvão ou um fogão a lenha, por várias horas. Depois que a carne está completamente seca, ela fica firme e mastigável e é armazenada em um recipiente hermético, em local fresco e seco, por vários meses. A China exporta uma parte significativa da sua carne de búfalo para países vizinhos como o Vietnã, bem como para mercados internacionais. Na verdade, a China ocupa o 3º lugar no mundo em produção de búfalos, com mais de 22 milhões de búfalos contribuindo para o abastecimento global de carne.
À medida que cresce a procura por carne mais saudável, poderá a criação de búfalos oferecer lições para o futuro do mundo? A China é o terceiro maior produtor de gado do mundo, com quase 100 mil cabeças, mas esta indústria é predominantemente constituída por pequenos agricultores. Mais de 90% das operações pecuárias chinesas processam menos de 10 cabeças de gado por ano. A China está dividida em 3 regiões agrícolas principais para a pecuária, e as explorações pecuárias rurais concentram-se nas regiões pastoris, como a Mongólia Interior, Xinjiang, no noroeste e no sudoeste. Em contraste com as explorações pecuárias industriais de grande escala no Zemliu-Seewa, onde os confinamentos especializados podem criar milhares de bezerros, na China rural, os bezerros são pastoreados em pastagens extensas, como esta após o desmame aos 6 meses de idade. Esta é uma visão familiar se visitarmos a China rural, mas este país também assistiu a um aumento na agricultura industrial em grande escala. Xinjiang investiu mais de 280 milhões de dólares para construir instalações de reprodução que cobrem mais de 650 acres, onde os agricultores registraram um aumento de 6.800 dólares no rendimento familiar anual. Esta melhoria fez com que as taxas de mortalidade de bezerros caíssem quase 20%. Após a fase inicial de criação dos bezerros, seguem-se as fases de manejo da doença e engorda. Nas regiões agropastoris, o gado é frequentemente mergulhado para protegê-lo de doenças comuns, como infecções parasitárias. Grande parte da dieta de engorda em Xinjiang inclui culturas cultivadas localmente, especialmente alfafa, soja e milho, que cresceram em mais de 15 mil acres de terras dedicadas. Por outro lado, no Zeu, o gado é geralmente engordado em grandes confinamentos industriais, onde as dietas são cientificamente geridas para otimizar o ganho de peso. Apesar disso, o gado chinês pode atingir um peso de mercado de cerca de 1.200 a 1.500 libras em cerca de 18 meses, um pouco mais rápido do que os 24 meses frequentemente vistos no Zewa. Um dos maiores mercados de gado na China rural fica em Urumqi, Xinjiang, e a maior parte do gado é vendida para abate aqui. Todo o processo de abate é muitas vezes feito num matadouro de pequena escala. A carne bovina produzida aqui é normalmente consumida internamente, com as famílias vendendo carne nos mercados locais. Sem refrigeração moderna, as pessoas costumam usar métodos tradicionais de preservação, como secagem e defumação. No entanto, empresas como Haoyue, em Jilin, e Kershin, na Mongólia Interior, utilizam agora equipamentos de processamento modernos, permitindo o processamento de mais de 30 mil cabeças de gado por ano. Após o atordoamento, a pele é cuidadosamente removida com uma faca e depois com uma ferramenta especializada para garantir que permaneça intacta para potencial uso em produtos de couro. A carcaça é dividida em vários cortes, dependendo do uso pretendido. Os cortes comuns incluem carne para consumo, ossos para sopa ou caldo e órgãos para pratos específicos ou para fins medicinais. A carne processada é embalada e distribuída para mercados, restaurantes ou fábricas de processamento para produtos de valor agregado adicional, como hambúrgueres de carne bovina pura. Os matadouros modernizados são cruciais, uma vez que o consumo de carne bovina na China ultrapassou a produção doméstica. Desde 2013, a China tem sido um importador líquido de carne bovina, com importações significativas da Austrália, Brasil e Uruguai. Em 2017, a China importou mais de 620 mil toneladas de carne bovina para preencher a lacuna entre produção e consumo, que aumenta constantemente a cada ano. Em 2023, a China importou 2,74 milhões de toneladas de carne bovina, mas só no primeiro trimestre de 2024, este país importou 1 milhão de toneladas. Na Ásia, os agricultores criam galinhas em regime de liberdade nas encostas de 800 a 1.500 metros acima do nível do mar.
Com este modelo, as galinhas podem vaguear livremente, forrageando nas colinas e montanhas, e são suplementadas com cerca de 20% da sua dieta a partir de milho, vegetais e outros alimentos. Como resultado, estas galinhas têm um sistema imunitário forte e a incidência da gripe aviária em fevereiro é muito menor em comparação com outros métodos de criação. Embora a sua produção de ovos seja de apenas cerca de 100, 120 ovos por ano, estes ovos são muito procurados devido ao seu sabor superior e aos níveis mais elevados de ácidos gordos ômega 3 e vitaminas em comparação com os frangos em gaiolas. Criar galinhas sob as árvores proporciona um benefício duplo. Os agricultores não só colherão ovos de alta qualidade, mas também o estrume das galinhas fornecerá nutrientes às árvores nas encostas, fazendo com que cresçam 2 vezes mais rápido que o normal. Além disso, as pessoas também criaram uma forma criativa de criar galinhas em cavernas nas montanhas. Em vez de construírem abrigos para as galinhas, cavam buracos de tamanho adequado na encosta da montanha para servirem como áreas de nidificação e postura. Este modelo permite que os agricultores colham os ovos com mais facilidade, uma vez que as galinhas depositam os seus ovos diretamente nas covas, eliminando a necessidade de perder tempo a recolher os ovos nas colinas, como no modelo de galinha caipira que mencionei anteriormente. No entanto, devido à área limitada disponível para cavar buracos, os agricultores normalmente criam apenas pequenos bandos de menos de 200 galinhas. A criação de galinhas sem gaiolas a pasto está se tornando cada vez mais popular em todo o mundo. Este é outro modelo agrícola na Austrália, onde os agricultores se esforçam para criar as condições de vida mais naturais para as galinhas. As galinhas põem os ovos dentro do galinheiro móvel e depois são recolhidos manualmente desta forma. A escala destas granjas pode atingir até 300 hectares, por isso são necessários sistemas de câmeras ao vivo. Durante o dia, as galinhas podem circular livremente. Os agricultores construíram sistemas automatizados para lhes fornecer comida e água, mas também podem forragear livremente nas vastas pastagens. Os galinheiros móveis são projetados para serem movidos para qualquer lugar do pasto, garantindo que as galinhas estejam sempre na grama fresca e não sejam afetadas pelas bactérias de seus excrementos. Além disso, isso permite a regeneração da cobertura de grama, evitando a alimentação excessiva ou a destruição pelas galinhas. As galinhas adultas põem, em média, 180 a 220 ovos por ano. A qualidade dos ovos de galinhas caipiras é maior, e este é um método de cultivo mais humano que mais de 70% dos australianos preferem para seus ovos. Na Europa, nos últimos 20 anos, a produção de ovos deste modelo aumentou de 10% para mais de 50%. Nos EUA, nos últimos 10 anos, o consumo de ovos caipiras aumentou de 4% para mais de 30% e deverá ultrapassar 50% em 2025. Iowa foi o estado com o maior número de galinhas poedeiras em 2023. Os ovos frescos, depois de coletados, são transportados para as fábricas para processamento. Primeiramente são lavados e limpos com jatos de água e depois secos. Em seguida, os trabalhadores os classificam por tamanho e removem todos os ovos danificados. Eles continuam a ser desinfetados com raios ultravioleta. Em seguida, uma máquina separa os ovos e os coloca em caixas pré-preparadas. Os ovos são então embalados e distribuídos para consumo. Marcas conhecidas como Oreo, biscoitos Lu e chocolate Cadbury Dairy Milk estão usando ovos 100% livres de gaiolas em seus produtos no EUA, Canadá e Europa. Além dos ovos frescos, os ovos líquidos também são muito populares. Os ovos frescos que chegam à fábrica serão lavados e depois colocados em um scanner para verificar a qualidade. Uma máquina especializada separará as gemas e as claras dos ovos. Essa quantidade de ovos é colocada em tanques, onde as gemas são batidas até ficarem homogêneas e depois continuam a ser esterilizadas. Em seguida, são colocados em sacos, etiquetados pelos trabalhadores, embalados em caixas e distribuídos para consumo. São gansos com cabeça de leão, os maiores gansos do mundo.
Um ganso adulto com cabeça de leão pode pesar de 35 a 47 libras, com peso máximo de até 65 libras. Tem boa resistência a doenças, mas se adoecerem podem ser rapidamente curados com medicamentos e vacinas. Embora prosperem na grama, os gansos com cabeça de leão precisam de um ambiente aquático para acasalar e tomar banho. Eles começam a botar ovos por volta dos 6 meses de idade e normalmente botam um ovo a cada 2 dias. Ovos de ganso com cabeça de leão pesam de 160 a 180 gramas e são muito procurados por serem nutritivos para mulheres grávidas. A produção de ovos desta espécie de ganso é de apenas 30 a 50 ovos por ano, mas cada ovo é 20 vezes mais caro que um ovo de pato. Muitas vezes são vendidos por cerca de os $2 por ovo na fazenda e os $4 nas lojas. A China é atualmente líder mundial na criação de gansos com cabeça de leão, com mais de 90% da participação de mercado. Esta é a única fazenda ética de gansos no mundo que cria gansos para foie gras, ou seja, fígados gordurosos. A dieta muda quando os gansos atingem 10 a 12 semanas de idade para iniciar o processo de engorda. O rebanho é criado vagando livremente em um jardim o tempo todo, alimentado com alimentos naturais como bolotas e milho, e incentivado a se movimentar bastante. Mas, tradicionalmente, esse processo de engorda é feito bombeando uma dieta gordurosa diretamente em seus estômagos, 2 a 3 vezes ao dia, durante 3 semanas. Assim, embora o foie gras seja um alimento caro, é uma iguaria controversa e proibida em muitos países. Estima-se que 1,4 bilhão de codornas sejam criadas anualmente em todo o mundo. A maioria das codornas é criada na China, com mais de 80% da participação de mercado. Nos Estados Unidos, as codornas são frequentemente criadas naturalmente na grama, mas também recebem pequenos abrigos para proteção quando necessário. As codornas fêmeas começam a botar ovos por volta dos 60 dias de idade e podem botar ovos continuamente durante todo o ano. No entanto, com base na experiência de longa data, recomenda-se permitir que as codornizes fêmeas tenham pelo menos 3 meses de idade antes de procriarem e porem ovos. Criá-los em idades mais jovens pode diminuir rapidamente a qualidade do rebanho. Cada codorna fêmea pode botar aproximadamente 270 a 300 ovos por ano. Estas pintadas vagueiam livremente pelo amplo jardim e alimentam-se de uma dieta natural, resultando em ovos de qualidade superior. As pintadas fêmeas começam a botar ovos aos 6 meses de idade. Eles põem em ninhadas de 12 a 15 ovos. A época de postura das pintadas no Reino Unido vai de abril a junho, estendendo-se frequentemente até setembro. Os produtores artesanais em grande escala coletam manualmente mais de 6.000 ovos diariamente. São impressionantes 1.260.000 ovos em uma temporada de postura de 7 meses. A coleta de ovos normalmente ocorre uma vez por dia, já que as pintadas geralmente põem depois das 15 horas. Todos os ovos são cuidadosamente limpos antes de serem embalados.